nas redes sociais também, e aí ficou a seguinte a resposta, o seguinte resultado aqui da nossa enquete da última sexta-feira. 42,7% das pessoas que votaram aqui disseram oportunismo do governo diante da opinião pública. A gente comentava sobre isso, a opinião pública aí meio que caiu de pau em cima do governo, porque está cobrando dos atletas, enfim, e aí o governo cedeu e publicou aí uma medida provisória. Então, na verdade, teve um oportunismo diante dessa situação, olhou essa situação como uma oportunidade também, porque a um baixíssimo custo, acabou, trazendo um aspecto positivo diante da opinião pública. Oportunismo do governo, então, diante da opinião pública. Aqui não foi que o governo aproveitou uma oportunidade, foi oportunismo, é diferente de aproveitar oportunidade. Esse enfoque de oportunismo aqui é diferente da enquete. 30,2% é justo, não devem pagar pois representam o país, 30,2% votaram nessa alternativa e 27,1% não concordo. Todo trabalhador paga o mesmo imposto sobre qualquer tipo de renda, então acho que os atletas também deveriam continuar pagando aí o imposto de renda sobre os prêmios recebidos. Obrigado para você que participou e que costuma participar da nossa enquete. E hoje, então, para a gente repetir e reforçar o tema da nossa enquete do dia de hoje, nós estamos numa parceria com a Defesa Civil aqui da cidade de Timbó nessa enquete. O intuito dessa enquete, dessa parceria com a Defesa Civil, aí com o Fábio Meleri, um abraço pro Fábio, é o seguinte: no sábado foi testado um novo programa, um aplicativo da Defesa Civil Nacional. Blumenau e Gaspar foram os municípios escolhidos aqui no estado de Santa Catarina para participar desse teste, que em situação de emergência envia-se uma mensagem aos celulares e não há necessidade de baixar nenhum tipo de aplicativo. Essa mensagem vem automaticamente para os celulares que estão dentro da área de cobertura dessas cidades e aí ela só sai da tela no momento em que for lida pelo usuário do celular. Só sai da tela, só apaga no momento em que o usuário ler essa mensagem. E a mensagem diz mais ou menos isso: demonstração do novo sistema de alerta de emergência. Mais informações, consulte o site da Defesa Civil Alerta. Como tem torres de celular que alcançam Blumenau e toda a nossa região aqui, falando o Fábio, até conversando com a gente, e pediu, poxa, vamos fazer uma enquete aí para ver se pessoas aqui da nossa cidade chegaram a receber esse alerta também da Defesa Civil Nacional, e é isso que a gente está fazendo. Você recebeu a mensagem do Defesa Civil Alerta durante o sábado? Veio alguma mensagem aí no seu celular do Defesa Civil Alerta? Sim ou não? Uma resposta simples, até para a gente saber se teve alguém alcançado aqui por essa mensagem e por esse teste da Defesa Civil Nacional. Esse é o tema, então, da nossa enquete do dia de hoje. Se você recebeu, você só diz sim. Se você não recebeu, não, para a gente no final do nosso dia de hoje, a gente saber se respingou alguma coisa aqui pra gente também desse teste, né? Desse teste, né? Que foi feito pela Defesa Civil Nacional. Como não precisa de nenhum tipo de aplicativo baixado, nenhum programa baixado no seu celular, bastava ser um celular com acesso a 4 ou 5G, se faz parte da torre ali que alcança Blumenau e a nossa região, talvez tenha pessoas aqui da nossa cidade que receberam também, e esse é o intuito da nossa enquete, então. Muito bem, em instantes a enquete então já vai estar sendo distribuída nos grupos de jornalismo da Rádio Cultura para que você possa participar, e nós vamos continuando aqui com notícia para você. O governo do estado renova convênio de gestão de aeroporto do Alto Vale. O governo do estado está renovando o convênio de subdelegação do aeroporto de Rio do Sul, Lontras, e outros 2 do estado por mais 5 anos. Conforme solicitação dos municípios, foram renovadas as subdelegações dos aeroportos de Lages, São Joaquim e Rio do Sul, Lontras. Os pedidos foram atendidos pela Secretaria de Portos e Aeroportos e Ferrovias, a SPAF, e já foram publicados no Diário Oficial do Estado. O estado detém a delegação dos aeroportos da Secretaria Nacional de Aviação Civil e pode subdelegar aos municípios, como já acontece atualmente. Então,
Então, conforme o Ivan Amaral, que é o secretário de Portos, Aeroportos e Ferrovias, a renovação destas subdelegações é também a renovação do compromisso do governador com o desenvolvimento do setor aéreo. Ao manter a gestão com os municípios, permitimos que o cuidado mais próximo esteja alinhado com as demandas locais e o Estado não fique impedindo de apoiar com investimentos quando eles forem necessários, se foi o que afirmou então o secretário Ivan Amaral. Obviamente que esses aeroportos aqui que a gente está falando são aeroportos que recebem voos de pequeno porte, né? Aviões de pequeno porte. O aeroporto de Lontras aqui também apenas recebe pequenos aviões, né? Não tem capacidade de receber maiores voos. Nós continuamos tendo aqui na nossa região apenas o aeroporto de Navegantes, para voos nacionais, voos, né, também para conexões aí para voos internacionais. A gente comentou por aqui sobre a questão do álcool 70%. Lá em abril, né, foi proibido pela Anvisa novamente. Essa situação do álcool 70% havia sido liberada apenas durante a questão da Covid-19, por questão sanitária, foi muito utilizado aí para desinfecção, para esterilização das mãos, de instrumentos, enfim, de maneira geral, mas a comercialização na forma líquida, proibida pela Anvisa desde abril deste ano, pode ser liberada novamente caso o projeto de lei 1744 de 2024 seja aprovado. O produto amplamente utilizado durante a pandemia da Covid-19 para desinfecção foi inicialmente proibido em 2002, devido ao alto risco de acidentes, como queimaduras graves e extensas. A proposta de autoria do deputado Marcos Soares, do União do Rio de Janeiro, está atualmente em análise na Câmara dos Deputados. O parlamentar argumenta que durante a pandemia, a população se acostumou a utilizar o produto para a higienização de objetos em casa. Ele defende que a liberação é importante para atender a essa demanda. No entanto, a Anvisa reitera os riscos associados ao manuseio do álcool líquido em alta concentração, o que motivou a retomada da proibição. O produto continua permitido no mercado em outras formas, como gel, lenço impregnado e aerosol. E está aí agora mais um projeto de lei de um deputado lá do Rio de Janeiro querendo liberar a comercialização do álcool 70%. Agora resta saber se de fato ele está buscando atender a uma demanda da sociedade de continuar tendo álcool 70%, mesmo tendo outras formas do produto, como gel, como lenço impregnado, como aerosol, ou se de repente ele não está atendendo aí a algum interesse, né? Porque veja, com a proibição da venda que estava liberada, certamente muita gente deixou de ganhar dinheiro com isso, né? Tendo que voltar somente aí com gel, com lenço impregnado, enfim, e o álcool 70% saindo das prateleiras dos supermercados novamente. E o que você acha? Você acha que o álcool 70% ele realmente é útil aí na sua casa? Você consegue se virar com os outros produtos, com álcool em gel, com outros produtos derivados do álcool que não tem tanta concentração, porque o álcool 70% realmente já causou, né, muitos acidentes, muitas queimaduras graves em muitas pessoas em função do risco do manuseio desse produto. Então tá aí essa polêmica, vou dizer assim, com um deputado dando entrada num projeto para liberar novamente a comercialização do álcool 70%. E você, o que você acha? Dá para a gente se virar na nossa residência, para a gente passar sem a utilização do álcool 70%? Você comenta aí também com a gente nas nossas plataformas digitais. Eu acho que o deputado está com dificuldade de acender a churrasqueira lá da casa dele. Pode ser. Ele está querendo liberar. Aliás, esse acender churrasqueira com álcool 70%, se não tiver cuidado, muita gente, né, já sofreu acidentes sérios com essa situação aí. E a propaganda eleitoral gratuita para os candidatos nas eleições municipais deste ano começa nesta próxima sexta-feira, dia 16. Este deve ser o primeiro pleito no Brasil diretamente impactado por novas tecnologias de inteligência artificial, aquelas capazes de produzir imagens e sons sintéticos muito próximos do real. Diante da ausência de leis sobre a inteligência artificial no país,
o Tribunal Superior Eleitoral decidiu se adiantar e aprovar regras para regular a utilização desse tipo de tecnologia nas propagandas eleitorais. Pelas regras aprovadas, o uso de conteúdo sintético multimídia gerado por inteligência artificial deve sempre vir acompanhado de um alerta sobre sua utilização, seja em qualquer modalidade de propaganda eleitoral. Nas peças no rádio, por exemplo, se houver sons criados por inteligência artificial, deve ser alertado ao ouvinte antes da propaganda ir ao ar. Imagens estáticas exigem uma marca d'água, enquanto material audiovisual deve fazer o alerta prévio e estampar a marca d'água. Em material impresso, o aviso deve constar em cada página que contenha imagens geradas por meio de inteligência artificial. Em caso de descumprimento, qualquer propaganda pode ser tirada de circulação, seja por ordem judicial ou mesmo por iniciativa dos próprios provedores de serviços de comunicação, conforme prevê a resolução eleitoral que trata do tema. Então, também informação importante aí para a coordenação de campanhas agora dos prefeitos nessa próxima eleição. Muito bem, a novidade realmente dessa eleição é o advento da inteligência artificial, coisa que só se comentava, se aventava a possibilidade que a inteligência artificial era uma novidade aí na última eleição, por exemplo, há 4 anos atrás, e nem 4 anos, 2 anos atrás, porque a gente tem eleição de 2 em 2 anos, então nem estamos falando de 4 anos, estamos falando de 2 anos. Olha o que evoluiu a inteligência artificial em 2 anos na sua utilização, e pense no que vai evoluir daqui adiante também. Daqui a pouco hoje ainda, a gente consegue de alguma maneira, se prestar muita atenção, consegue identificar que foi feito por inteligência artificial, mas daqui a pouco isso evolui tão rapidamente que daqui a pouco não se percebe mais, nem na edição de vídeos, nem na edição de áudios, muito menos de imagem. Hoje imagem já é bem complicado de você identificar se foi ou não produzido por inteligência artificial. Então, quando ela é utilizada por uma questão positiva, ok, né? Mas pode ser, e sempre a gente sempre vê as pessoas também utilizando da tecnologia para o mal, para mentir, para espalhar desinformação. Então, é uma preocupação séria, né? A utilização da inteligência artificial durante as campanhas eleitorais, que começa a campanha eleitoral, então, na sexta-feira. E falando em campanha eleitoral, quero reforçar que no próximo sábado, nós teremos aqui na Rádio Cultura, a partir das 8 horas da manhã, o primeiro debate entre os candidatos à prefeitura aqui da cidade de Timbó. Os 3 candidatos já estão confirmados e nós vamos ter um bloco durante o debate onde serão escolhidas perguntas do público. Portanto, você aí através das nossas plataformas digitais já pode começar a enviar perguntas. Nós vamos escolhendo elas aqui durante a semana. A equipe de jornalismo da Rádio Cultura vai escolher essas perguntas durante a semana, até aí na quinta-feira, para que a gente possa no sábado também sorteando entre os candidatos. Vamos escolher dentre as perguntas enviadas pelo público. Então, através aqui do WhatsApp da Cultura, através do nosso Facebook, através do YouTube, você pode enviar. Só identifique, pergunta para os candidatos, pergunta para o debate, né? Acho que é melhor identificar pergunta para o debate. Aí fica mais claro e a gente consegue identificar mais facilmente a sua pergunta. Então, comece o texto com pergunta para o debate. E aí, durante a semana, a gente vai escolher dentre os ouvintes que enviaram aí a sua pergunta. Vai fazer uma escolha aqui de 3 perguntas, porque serão 3 perguntas utilizadas no debate. E aí, durante o sábado, durante o nosso debate aqui, também teremos oportunidade e os candidatos terão oportunidade de responder perguntas do público, dos ouvintes aqui da Rádio Cultura de Timbó. E olha, falando em eleições, ainda dentro do tema eleições, resolução do TSE põe em xeque inovação eleitoral criada em Santa Catarina. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir um vídeo que foi ao ar pelo próprio TRE, né, aqui de Santa Catarina, mas a mais recente resolução do Tribunal Superior Eleitoral sobre a normativa das eleições 2024, editada em junho, colocou um impasse na ferramenta inovadora lançada pela Justiça Eleitoral de Santa Catarina em 2022.
para dar mais transparência na contagem de votos e permitir a checagem por qualquer eleitor. O aplicativo QR ou QR TOT, T-O-T, né? QR TOT. Vamos ver esse vídeo do próprio TRE aqui do estado de Santa Catarina que explica como funciona esse aplicativo. O Tribunal Regional Eleitoral Catarinense apresentou ao Ministério Público o balanço geral do desempenho do aplicativo QR TOT no primeiro turno das eleições gerais. O app oferece para qualquer cidadão a possibilidade de atestar o resultado da totalização dos votos, fazendo a leitura do boletim de urna de qualquer sessão eleitoral. Segundo o TRE, o aplicativo teve cerca de 9.300 downloads e possibilitou ler, no dia das eleições, 11.426 boletins de urnas, dos 16.242 previstos. O relatório também apontou que o projeto atingiu seu objetivo, de forma que todos os dados lidos por meio do QR TOT foram idênticos à versão dos resultados disponibilizados no site do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Apelidado de QR TOT, o aplicativo desenvolvido pelo TRE de Santa Catarina foi utilizado de forma inédita no país e contou com a parceria do Ministério Público Catarinense, que atuou de forma independente na instrumentalização do app. O aplicativo continua disponível para o segundo turno das eleições e pode ser baixado na Play Store dos celulares com sistema Android, dentro da loja do Ministério Público de Santa Catarina. Pois é, esse aplicativo QR TOT, ele permite que faça a leitura e a gente tem acesso, então, ao resumo das urnas, de cada urna. Inclusive, antes da totalização pelo TSE, já é possível fazer a leitura. Ou seja, é um dado de transparência, porque depois que vai lá para a totalização do TSE, também tem que ficar a mesma leitura. Você tem acesso a esse boletim de urna aqui, né, em Santa Catarina, em cada sessão eleitoral, em cada zona, em cada sessão eleitoral. À medida que sai o resultado, você já tem acesso, antes, inclusive, da totalização lá pelo TSE. Foi feito o teste, bateram as informações, mas o que aconteceu nesta resolução de junho desse ano? Por que esse aplicativo está sob ameaça de não poder ser utilizado? A nova resolução do TSE, editada pela atual presidente, ministra Carmen Lúcia, não cita nominalmente esse aplicativo de Santa Catarina, o QR TOT, mas o afeta diretamente. Proíbe a Justiça Eleitoral nos estados de utilizar ferramentas à parte para fazer leitura e o somatório de votos. Proíbe, né, que os estados utilizem ferramentas à parte para fazer a leitura e o somatório de votos. E esse aplicativo, que é o TOT, faz isso. Ele faz a leitura dos boletins de urna, de cada urna, e a gente tem acesso, inclusive, para quem utilizou esse aplicativo, ele teve acesso a esses dados antes da totalização do TSE. O que pode manter ativo ainda esse sistema no estado para as próximas eleições é o fato de que a operacionalização já em 2022 foi do Ministério Público de Santa Catarina, que como órgão fiscalizador recebeu a tecnologia do TRE de Santa Catarina por meio de convênio e ficou encarregado da leitura dos boletins de urna em todo o estado. Nesse caso, o Ministério Público de Santa Catarina pode utilizar e disponibilizar o aplicativo aos eleitores de Santa Catarina por conta própria. Mas resta saber se o Ministério Público vai fazer isso, vai disponibilizar esse aplicativo. E veja essa situação aí, mais uma vez, a gente teria, de alguma maneira, acesso a uma forma de transparência, né, através desse aplicativo, que não foi muito difundido, né, não foi, eu confesso que não sabia da existência desse aplicativo, por exemplo, mas ele existe, né, estava à disposição e foi utilizado como um teste, e os testes bateram, aí foram feitos quase 10 mil downloads e as informações bateram lá depois com aquilo que foi enviado lá para o TSE, mas o que acontece é que o Estado teria autonomia sobre essa questão dos resultados, inclusive antes da chegada lá no TSE. E aí agora o nosso TSE, através dessa resolução, proibiu os estados de terem aí contagens paralelas das votações. Ou seja, menos transparência, é isso, menos transparência.
E a Caixa Econômica Federal começou a distribuir desde a última sexta-feira parte do lucro recorde registrado pelo Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, em 2023. Em Santa Catarina serão distribuídos 672,7 milhões a 10 milhões de contas de trabalhadores. Então serão 672,7 milhões de reais a 10 milhões de contas de trabalhadores. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, todas as pessoas com contas ativas ou inativas vinculadas ao FGTS em 2023, com saldo em dezembro, terão direito a receber uma parcela dos lucros. Para saber os valores, o trabalhador precisa multiplicar o saldo existente ali por um índice, né? Que eu não vou citar o número aqui porque é um número muito extenso, mas é o índice definido pelo Conselho do FGTS. Resumindo, esse índice é 2,69%. Então, são 2,69% de correção. Você pega o seu saldo de 31 de dezembro de 2023 e corrige com vamos arredondar esse número, ficar mais fácil. 2,70%. É mais ou menos esse o valor que você vai ter adicionado à sua conta nessa distribuição de lucros que a Caixa Econômica está fazendo sobre os recursos do FGTS. 2,70% sobre o saldo de 31 de dezembro de 2023. E para fechar o nosso giro de informação, dados das caixas pretas do avião que caiu em Vinhedo são 100% extraídos. O brigadeiro Marcelo Moreno, que lidera o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, da Força Aérea Brasileira, a FAB, anunciou que a equipe conseguiu extrair com sucesso os dados dos 2 gravadores da aeronave que sofreu um acidente em Vinhedo, São Paulo, na última sexta-feira, resultando na morte de 62 pessoas. Todos os corpos foram resgatados e encaminhados ao Instituto Médico Legal. Estão sendo feitos aí, agora está na fase de reconhecimento, porque estão todos carbonizados. É uma situação, uma tragédia, né, o que aconteceu aí em Vinhedo na sexta-feira. 62 pessoas morreram nesse acidente. A gente está voltando com imagens ali, né, do momento da queda do avião. A gente repercutiu isso no sábado aqui, no sábado pela manhã. Mas você está acompanhando aí como esse avião caiu feito uma palha do céu, né, sem controle nenhum, simplesmente despencou do céu, vindo a cair ali no quintal de uma casa. A tragédia poderia ter sido maior ainda, porque caiu numa zona residencial e caiu ali no quintal de uma casa, explodindo, pegando fogo, enfim. E aí a gente tem um outro vídeo ali mostrando o modelo desse avião. O modelo é um turbo-hélice com duas turbo-hélices. Olha, eu já viajei com um avião desse tipo aí. É muito diferente do que você viajar com um jato, né? Um jato de turbina. É muito diferente. É um avião que é considerado seguro aí pelos especialistas da área, só que, logicamente, é um avião menor, viaja a altitudes menores, mais sujeitos aí a essas questões ligadas ali a vento, né? Enfim, né? Tá mais sujeito às alterações e balanço, enfim, é um avião diferente para você viajar. Confesso que quando eu viajei com esse avião deu um pouco de medo, né? Porque a gente, quando viaja de avião, tá acostumado a viajar com os jatos, que aí tem uma estabilidade, não estão tão suscetíveis aí essas questões atmosféricas, mas esse avião aí não, ele chacoalha bastante, é bastante barulhento em função da turbo-hélice, ele é menor, então você fica mais apertado ali dentro do avião. Confesso que dá medo realmente viajar nesse tipo de aeronave. Porém, os especialistas falam aí que é uma aeronave também segura, enfim. E agora as investigações vão levar certamente às causas desse acidente, que a princípio tudo aponta para que tenha sido a questão do gelo formado sobre as asas desse avião. Mas por quê, né? Por que formou gelo ali? Por que o piloto expôs a aeronave a essa questão do gelo? Tem informações de que ele pediu para um pouso e foi negado um pouso para ele, enfim. Agora essas investigações vão apontar, mas nada vai trazer de volta, né, essas 62 vidas que foram perdidas nesse acidente aéreo ali em Vinhedo, São Paulo. E agora é aguardar mesmo a investigação do CENIPA, né, que é um órgão da defesa da Força Aérea Brasileira,
para detectar o que pode ter acontecido. Agora com as caixas pretas também provavelmente vai ser tudo bem averiguado, vai sair alguma hipótese real, né? Não mais hipótese, mas o que pode ter acontecido, um fato de gelo também. Esse avião é utilizado inclusive na Europa, em lugares onde também tem gelo, então é uma questão que fica a dúvida, será que foi isso mesmo, será que foi falha de motor? Enfim, agora é a investigação aí que vai apontar as principais causas desse acidente. E agora fica a história, né, de cada um dos passageiros desse voo. Os nomes todos já foram identificados, cada um aí com as suas histórias. E aquilo que a gente fala aqui pela manhã, sempre quando começa o nosso programa. O ontem e o amanhã não nos pertencem. O que a gente tem é o momento presente e aquela história, né? Cada vida ali que foi interrompida do nada. Cada pessoa ali estava vivendo a sua vida, indo para um próximo estágio na outra cidade, fazendo um simples voo e nesse voo acabaram ficando, né, perecendo. Então fica aí também essa reflexão sobre aquilo que é a nossa vida, ou seja, é um nada, né? Da noite para o dia, de uma hora para outra, ela pode ir embora e a gente tem que aproveitar cada momento aqui que a gente está vivendo aí com a nossa família, enfim. Reflexão também sobre essa situação desse acidente. E assim a gente encerra o nosso giro de informação nesta manhã de segunda-feira.